Então, no vídeo anterior eu te mostrei como cadastrar a tecnologia de impressão 3D dentro do sistema e agora a gente vai ver como cadastrar letra caixa. O sistema dispõe de 4 modelos diferentes, com fundo infinito, iluminação direta, iluminação indireta e sem iluminação. Para que a gente possa começar esse cadastro, o primeiro passo é ir em estoque, matéria-prima, e aqui dentro nós vamos pesquisar por fita LED. Como ainda não existe nenhuma matéria-prima cadastrada, a gente vai inserir matéria-prima. Então vamos pesquisar pelos templates, fita LED, selecionar e clicar em salvar. Aqui dentro nós vamos clicar em clique aqui e vamos preencher esses campos, tá? O que é cada um deles? A gente tem a descrição, que é um campo livre, serve para auxiliar na hora de identificar. Caso tenha faltado alguma informação, você pode apontar aqui dentro. A gente tem o campo de tipo de LED. E aí é para especificar, é um LED 5050, 2850. Então você vai especificar qual é o tipo do LED dessa fita específica. A cor, o comprimento e o consumo de energia por metro. É através dessa informação de consumo de energia por metro que o sistema consegue descobrir qual é a melhor fonte para atender a quantidade total de LED que vai ser inserida no produto, tá? Eu vou fazer um preenchimento aqui e depois eu volto para mostrar para vocês. Pronto, acabei de realizar o cadastro e eu coloquei aqui fita LED branco quente, branco frio, LED RGB e eu trouxe dois registros que são de mangueira, né, que são para dar acabamento e tudo mais, extremamente importante. Então você pode cadastrar tanto fita quanto mangueira. Caso você precise utilizar de módulo LED, aí é outra matéria-prima, tá? Mas para todas essas que têm um consumo por metro, você pode estar utilizando a matéria-prima de fita LED. Feito isso, a gente agora vai em custeio, processos, e aqui dentro vamos pesquisar por fita LED. Como ainda não tem nenhum processo cadastrado, a gente vai cadastrar. Esse processo é bem simples e eu vou mostrar agora para vocês como a gente pode realizar o cadastro, tá? Então, essa primeira parte, a gente tem o campo de descrição e o filtro de matéria-prima. Então, o que a gente precisa pensar? A descrição é um facilitador, para que na hora que a gente vai responder o checklist, vai estar assim, ó, qual fita LED você deseja usar? E aí, o que a gente cadastrar lá no campo de descrição vai aparecer aqui. Então, eu vou mostrar para vocês. Fita vermelha. E botar aqui, ó, mangueira. Agora, quando a gente for em checklist, vai estar aqui, ó, fita vermelha, mangueira. Então, a ideia é que a gente consiga traduzir de uma forma que simplifique o que é aquela matéria-prima. Se você quiser, você pode botar fita vermelha, impressão tal, né? Você pode até especificar qual que é a finalidade daquele tipo de LED. E aqui ao lado, a gente vai vincular. Vou botar aqui, por exemplo, fita LED RGB. E vou trocar o nomezinho aqui para RGB. Também vou colocar aqui uma fita LED branco quente. E vou selecionar minha fita LED branco quente. Na parte de baixo, então, a gente vai ter os fios, né? Que são necessários para que a gente possa ligar nossa mangueira de LED. Então, a gente vai selecionar a matéria-prima. E aqui eu vou colocar como branco paralelo. Logo abaixo, a gente tem fonte e reator para iluminação. Então, quando a gente cadastra corretamente, né, o consumo de energia por metro lá na minha fita LED, o nosso sistema consegue identificar qual a melhor fonte para aquele conjunto de LEDs ali. Então, eu vou selecionar todas as opções e o sistema, na hora do orçamento, vai ver qual é o melhor trabalho que eu estou realizando. E por fim, a gente tem a produtividade em unidades por hora, depois tempo de setup e o número de pessoas alocadas. Feito todo esse preenchimento, a gente vai na tela de descrição e vai selecionar o centro de custos. Aqui eu vou colocar como acabamento. Prontinho, finalizamos o cadastro do processo de iluminação fita LED. Eu só vou deixar a resposta do checklist como RGB e salvar. Agora a gente vai em custeio, produtos e serviços e vamos cadastrar os produtos de letra caixa. Eu vou começar pela letra caixa, com iluminação direta.
Vou selecionar a unidade na proposta como unidades e salvar. Feito isso, vamos definir um método de preço como por margem e os impostos por venda de produto. Aqui a gente tem um checklist e ele já pergunta qual a profundidade da letra caixa em centímetros. Eu vou colocar 10 centímetros, só para deixar um valor preenchido. Aqui embaixo a gente tem o fechamento da letra caixa será feito em impressão 3D, porque nesse caso a letra caixa ela pode ter um gradil no fundo, né, impresso em 3D, ou então a gente pode utilizar uma chapa para fazer esse fechamento, né? Então eu vou colocar aqui, sim, será feito com impressão 3D. Qual será o tipo de corte na chapa frontal? Vou botar como router. E qual será o tipo de corte na chapa de fechamento? Percebam que essa pergunta ela é condicional. Se eu estou fazendo a impressão, né, 3D na chapa, no fechamento da minha letra caixa, então eu não vou precisar fazer corte em chapa nenhuma. Mas a gente vai deixar uma resposta padrão aqui, para o caso de definirmos, né, que vai ser utilizado uma chapa. Deseja incluir acabamento na impressão 3D? Esse processo a gente já cadastrou no outro vídeo. Caso você não tenha visto, é importante que dê uma olhada, que é o vídeo sobre como cadastrar o processo de impressão 3D no sistema, tá? Vou colocar aqui como sim, haverá acabamento. Agora a gente vai para a tela de parâmetros. Aqui dentro, então, a gente pode deixar as medidas de largura e altura definidas ali, só como exemplo. Na hora de fazer o orçamento a gente pode mudar. Vamos escolher o filamento, eu vou botar o PLA. E vocês podem ver que tem dois campos de chapa, mas eles têm essa tagzinha de condicional, ou seja, dependendo do que a gente decide aqui, se vai ser feito fechamento ou não, o sistema vai carregar um ou outro. Então, caso seja somente a chapa frontal, a gente vai carregar esse campo aqui. Caso a gente tenha frontal e fechamento, o sistema vai apresentar esse campo aqui para nós. Isso é uma coisa muito legal, que você nem percebe no dia a dia, mas o sistema fica o tempo todo se mudando e se ajustando automaticamente para perguntar somente aquilo que é realmente necessário na hora do orçamento. Então, aqui na parte de chapa acrílica, eu vou colocar todas as que são brancas, para que o sistema escolha qual que é a melhor para o meu trabalho. Mesma coisa aqui na de baixo. E para a chapa de fechamento, o sistema sugere, né, usar uma chapa PS. Você pode usar a que você quiser, tá? Eu vou colocar aqui então todas as opções para que o sistema escolha qual que é melhor para o meu trabalho. E é isso, a gente concluiu o cadastro da letra caixa com iluminação direta. Agora eu vou fazer com iluminação indireta e eu só quero mostrar o checklist para vocês, porque todo o resto é igual, tá bom? Bom, então a gente já está aqui no checklist da letra caixa com iluminação indireta. E o sistema vai perguntar qual a profundidade da letra em centímetros, e eu vou colocar que são 10 centímetros de profundidade. E se a gente quer incluir acabamento, né, ou não, eu vou colocar aqui sim. Percebam que ele não está perguntando se vai ter chapa, qual que é o corte, porque ele entende que essa letra caixa ela é totalmente confeccionada com impressão 3D e iluminação. Então a gente não precisa de chapa. E esse é o legal da engenharia, porque cada modelo de engenharia foi pensado especificamente para aquela necessidade, tá? Já aqui na tela de parâmetros, a gente vai escolher então o filamento. E salvar. Então está concluído o cadastro da iluminação indireta. E eu vou repetir o mesmo com a letra caixa sem iluminação. Prontinho, finalizei o cadastro dos 3 primeiros produtos, que é com iluminação direta, indireta e o sem iluminação. E agora a gente vai fazer um dos meus favoritos, que é a letra caixa com fundo infinito impresso em 3D. Para isso a gente vai inserir o produto. Aqui, letra caixa com fundo infinito. Vamos salvar. E agora a gente vai definir o preço como por margem, os impostos venda de produto, e na tela de checklist a gente vai responder algumas perguntinhas. Então, qual a profundidade da letra caixa em centímetros? 10. Qual será o tipo de corte da chapa? Vou colocar como corte router. E deseja incluir acabamento na impressão 3D? Eu vou colocar como não. Na tela de parâmetros, a gente então tem as medidas do trabalho, 10 por 10,
O filamento eu vou colocar como PLA. E agora, a gente vai selecionar as chapas que vamos utilizar. Então, na chapa frontal, a gente vai utilizar acrílico, né? Porque ela precisa ser transparente. Vou colocar somente as opções que são do tipo cristal. E na chapa de fechamento, a gente pode colocar qualquer material, né? Justamente porque a gente vai ter a aplicação de um insufilme. Então aqui na chapa de fechamento, eu vou selecionar acrílico também. E vou colocar as opções de acrílico branco. Mas você pode cadastrar aí de acordo com o que é feito na sua empresa, tá? E agora, por fim, a gente vai selecionar a matéria-prima de insufilme. Então, vou selecionar a opção espelhado. Caso você não tenha insufilme cadastrado no sistema, é a mesma coisa, basta ir em estoque, matéria-prima e inserir a matéria-prima de insufilme. E agora eu vou salvar. E agora a gente vai lá no orçamento ver tudo isso funcionando. Então aqui eu já tenho uma proposta aberta e a gente vai adicionar os produtos de letra caixa. Então eu vim aqui na opção de impressão 3D e vou selecionar letra caixa com iluminação direta para mostrar para vocês como funciona. Então, qual a profundidade da letra em centímetros? Como a gente já deixou respondido 10 centímetros, ele já carregou aqui para nós. O fechamento da letra caixa será feito em impressão 3D? A gente deixou pré-definido que sim. E olha só que legal, se eu trocar para não, o sistema já vai perguntar para nós qual que é o tipo de corte da chapa de fechamento. Porque se eu não estou fazendo a impressão em 3D, lá para fazer o fechamento, então eu preciso de uma chapa. Então o sistema ele tem essa inteligência e ele consegue entender esses nuances para fazer o orçamento realmente alinhado com a realidade. Depois, deseja incluir acabamento na impressão 3D? Eu disse que sim, então o sistema já carregou para mim aqui ó, os acabamentos a serem feitos. Vou botar pintura spray e lixa. O objeto a ser impresso em 3D já foi fatiado? Olha que legal. Vou dizer que sim, e o sistema já vai perguntar para mim quanto tempo eu vou levar para fazer essa impressão e quanto de material eu vou utilizar. Caso, né, eu não tivesse fatiado ainda, ele só ia perguntar a espessura da parede e o resto ele ia tentar simular para chegar no mais perto possível. Então eu vou deixar que eu vou manter aqui, ó, não, colocar a parede como 4 milímetros. Depois, quanto tempo será necessário para realizar a modelagem 3D? Eu vou colocar como apenas modelagem mais fatiar. E depois, qual fita LED você deseja usar, que foi aquele processo que a gente cadastrou agora há pouco. Então, eu vou deixar ó, fita LED branco quente, né? E vou avançar. Reparem que como a gente disse que o fechamento não vai ser feito com impressão, ele carregou aquele bloco onde solicita a chapa frontal e a de fechamento. E vamos enviar para o cálculo. Prontinho, então, o sistema já calculou para nós o produto de letra caixa com iluminação direta, impresso em 3D. A gente já tem todos os tempos calculados aqui e os materiais também. Então, você pode repetir esse processo para qualquer um dos produtos de impressão 3D. Eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Caso você fique com alguma dúvida ou precise de auxílio na hora de fazer qualquer parte, né, qualquer etapa desse processo, basta entrar em contato com a nossa equipe de suporte, que a gente está à total disposição para ajudar naquilo que for preciso. Bom, por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.